Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Mas não foi uma vergonharia. Mas tem sonho que não durou muito tempo não, hein? Hoje nós iremos falar de alguns jogadores que resolveram pendurar as chuteiras e se aposentar cedo. Então já solta a vinheta e bora pro vídeo. Enquanto o Cristiano Ronaldo está jogando aos 38 anos, o goleiro Fábio do Fluminense pegando bola aos 42 e até o Miura, atacante de 55 anos, sendo contratado para atuar na Singudona Portuguesa. Alguns jogadores não quiseram chegar tão longe assim, seja por motivos de saúde, lesões ou simplesmente por decisão pessoal. O que mais chama a atenção é que a maioria das vezes eles ainda eram esperanças de dribles, jogadas e gols. E vamos começar com alguns nomes brasileiros. Tostão é uma figura muito lembrada pela Copa do Mundo de 1970. Ele teve uma carreira que muitos chamam de meteórica, e isso faz total sentido mesmo. Afinal, antes da Copa de 70, em um jogo entre Cruzeiro e Corinthians, ele levou uma bolada no rosto e foi tão forte que isso deslocou a retina do olho esquerdo do cara. Bizarro, né? Em 73, quando atuava pelo Vasco, ele recebeu um diagnóstico que, com certeza deixou ele na bad e a torcida toda do Brasil também. Tostão estava com o olho inflamado e isso poderia deixar ele cego. Aí, aos 26 anos, ele optou por se aposentar do futebol. Mas que certo, né? Adriano é outro brasileiro que tem muita história no futebol mundial e pendurou as chuteiras antes do esperado. Nos anos 2000, ele chegou a ser considerado um dos melhores jogadores do mundo. Mas tempo vai e tempo vem, o rendimento dele já não estava tão legal assim. No ano de 2010, ele passou pelo Flamengo e depois foi para a Roma. Mas acima do peso e com várias lesões, ele deixou a Itália com fortes críticas e foi jogar no Corinthians em 2011. Um ano mais tarde, quando completou 30 anos, ele ainda passou pelo Le Havre e o Miami United, mas sumiu em seguida. E sumiu, eu digo sumiu mesmo. Ele nunca anunciou de verdade a sua aposentadoria oficialmente, só parou de jogar. E com certeza, eu que vi um pouco aí da história do Adriano, foi um dos maiores atacantes de todos os tempos. Reinaldo fez história no Atlético Mineiro, foi o maior artilheiro do clube com 255 gols. Só que quando ele ainda estava no auge, ele precisou retirar o menisco, que é uma cartilagem responsável pelo amortecimento do joelho. O joelho é complicado, né, galera? E isso colocou em risco a sua performance dentro dos gramados. E mais do que isso, com a medicina menos avançada, ele continuou sentindo desconforto nos joelhos e parou de marcar gols. Perdendo espaço nos grandes clubes, ele pendurou as chuteiras em 1988, quando tinha 31 anos. Bem triste, né, galera? Já que nesse caso ele perdeu o rendimento em campo por conta de uma cirurgia. Já esse cara aqui resolveu se aposentar aos 24 anos de idade. Foi o Jean-Pierre, resolveu deixar o futebol após rescindir com o Grêmio. Ele acabou caindo de produção e teve algumas lesões que acabaram atrapalhando a seguir em campo. Jean chegou a acertar sua transferência para a Turquia, mas a sua ida foi cancelada devido a um diagnóstico de câncer. Daí pra frente ele ficou totalmente desmotivado em seguir a sua carreira no futebol. Outro que pendurou as chuteiras aos 24 anos foi Rubén de la Rede. O jogador fez parte de um dos elencos mais famosos da Espanha que venceu a Eurocopa em 2008. Ele era chamado de joia rara pelo seu clube, o grandioso Real Madrid. Mas ele foi forçado a parar com o esporte em 2010, quando ainda tinha apenas 24 anos. O motivo? Problemas cardíacos, e eu te explico essa história. Devido ao problema que tinha, ele chegou a desmaiar em campo em 2008. Assim, o próprio Real Madrid declarou ele como inválido, mas foi em 2010 que ele anunciou a sua aposentadoria de forma profissional. Se liga que nessa história,
A Alemanha não foi muito bem no Mundial de 98 e para os próximos anos a grande aposta estava em um jogador chamado Sebastian Deisler. Sebastian Deisler. Ele era um meio-campista do tipo maestro, que encantava com as suas jogadas, inclusive na Bundesliga, que ele fez sucesso com apenas 18 anos. Mas eis que surge o BO antes da Copa de 2002. Ele lesionou o joelho e perdeu a vaga no Mundial. Ele se recuperou um tempinho depois e em seguida retornou aos gramados e chegou a ser contratado pelo Bayern de Munique. Mas após jogar a Copa das Confederações de 2005, ele se lesionou de novo no joelho e em 2007 não conseguiu mais continuar em campo e se aposentou aos 27 anos, sendo uma jovem promessa sem um final feliz. Eric Cantona fez uma história no futebol inglês. O Manchester United, por exemplo, ele honrou a camisa 7 e levou o clube a 4 títulos da Premier League. Ele tinha um talento indiscutível com a bola nos pés, porém o seu temperamento fora de campo era, digamos, complicado. Se liga nessa história. Em 95 ele chocou todo mundo quando deu uma voadora no torcedor do Crystal Palace. Parece que o torcedor estava na arquibancada, desceu para perto do campo só para insultar o cara. E aí não deu no que deu. O Cantona não deixou barato. O ataque fez com que ele pegasse um banimento de 8 meses do futebol. Ele jogou até 97, um ano antes da Copa do Mundo. Esperava com que ele fosse reapresentar ali para a seleção da França, mas não rolou. E o Cantona estava bem longe de estar acabado, né? Anos depois ele explicou o motivo de ter aposentado tão cedo. Ele disse que perdeu o tesão pelo futebol, perdeu aquela vontade de ser jogador e de seguir ali os treinos, bonitinho, disciplinado, então ele simplesmente resolveu parar. Pablo Daniel, nascido na Argentina, mas naturalizado italiano, o centroavante passou por times de expressão como Porto, Juventus, Roma, Inter de Milão, além de ter disputado 14 partidas pela seleção azurra. Agora pirem com isso aqui. Lá em 2016, depois de voltar para a Argentina e defender o Boca Juniors, ele decidiu simplesmente jogar tudo pro alto. E não foi motivo nenhum de contusão ou de outra coisa mais séria, mas sim de sua paixão pela música. Ele decidiu mergulhar em sua carreira como cantor de rock and roll, é isso mesmo. Outro nome conhecido no futebol mundial que infelizmente pendurou as chuteiras aos 28 anos foi o centroavante Marcos van Basten. Marco van Basten. O holandês era considerado o talento nato mais promissor da sua seleção. Era um atacante completo e ganhou nada mais, nada menos que 3 bolas de ouro. Ele chegou a ser um dos principais artilheiros do Ajax, do Milan e da seleção da Holanda. Mas ele era um daqueles jogadores que sempre se lesionava. Parece o Rodrigo Caio do Flamengo. Ixi. E isso foi bem ruim para o fim trágico que ele teve, ao menos para o futebol. Em 92, quando atuava pelo Milan, ele jogava contra o Marseille pela decisão da Liga dos Campeões. Ele fez uma última aparição dentro do campo. Ele sentiu fortes dores no tornozelo e teve que abandonar a partida. E a partir dali nunca mais voltou a jogar. E por fim, o astro Zinedine Zidane, aquele da cabeçada, ele que fazia magia dentro de campo, o cara que marcou história na seleção da França, no Real Madrid e na Juventus. Porém, em 2006, ele anunciou o fim da sua carreira do futebol e seu último jogo seria defendendo a camisa da seleção francesa pela Copa do Mundo. Mas ninguém esperava que a Copa fosse acabar daquela maneira, né? Foi naquela final da Itália contra a França que o Zinedine Zidane deu a famosa cabeçada em Materazzi e acabou sendo expulso da partida. E aí teve que assistir o seu time perder para a Itália a final da Copa. A cabeçada inclusive virou até estátua. Anos depois, Zidane explicou o porquê da sua aposentadoria dos gramados. Ele disse: "Eu me aposentei porque era o momento certo para mim e porque eu tive uma carreira que queria, para ser honesto, foi muito melhor do que eu imaginava."
E ele também já tava naquela vibe, já cheguei longe, já fiz tudo que eu queria, marquei um monte de golaços, fui campeão várias vezes, dei aquela mitada, né? A única questão triste nessa história toda foi como ficou marcado o seu último jogo, com o lance da treta com o Materazzi e a expulsão e tudo mais, né? E todo mundo ficou se questionando, será que ele não deveria ter estendido mais sua carreira, para quem sabe encerrar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais bonita, fazendo jus a toda a sua história? Mas não rolou, o craque já estava decidido mesmo e foi assim o seu final de carreira. Então é isso, galera, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, inscreva-se aqui no canal e, cara, manda sugestão aqui pra gente de outros temas aí do mundo esportivo que você quer ver aqui no nosso canal. E é isso, até a próxima, valeu!